Olá, amigo. Olá, amiga do canal, tudo bom? Resolvi fazer esse breve vídeo para falar hoje acerca do ego. Eu tenho tido muitas perguntas, né, no meu e-mail, em grupos que eu participo, é, em vários locais, em blogs. Eu percebo que as pessoas falam muito dentro da PNL sobre o ego, mas afinal de contas fica a pergunta: o que afinal é o ego? Bom, o que é o ego? Eu vou usar aqui a minha visão do que é o ego e é, é importante ressaltar que cada um tem o seu ego, né? Embora a definição para ego seja universal, é, o seu ego ele é o seu ego, ele vai agir para você, né? Dentro da sua personalidade, dentro das maneiras que você encara o mundo e como você vive. Bom, eu vejo o ego como o centro do universo. Imagine aí esse universo que nos apresentaram, né? E o universo seria ali o Sol. E tudo gira em torno, né, desse Sol, que é o ego. Então, o seu corpo estaria orbitando o seu ego. É assim que eu vejo, né? Então, o ego, aquela parte, né, do nosso corpo que alimenta pensamentos, as emoções, os interesses, né? Interesses próprios, vale a pena ressaltar aqui, e sempre com base em estímulos do que está à nossa volta, né? Ele atua ali na formação das nossas opiniões, mas sempre pautado numa âncora, em algo que a gente vê, que a gente enxerga, né? E é como se o nosso ego desejasse aquilo e traz e vai moldando, né, aquilo para a gente. Tem um texto aqui que eu peguei na internet e eu vou dar uma lida rapidinho aqui para vocês que ajuda a exemplificar melhor o que é o ego. O termo ego vem da psicologia, mais especificamente da área da psicanálise. Ele surgiu para explicar como é o funcionamento da mente impulsiva, inconsciente e consciente, desse lado, né, da mente humana. Em palavras comuns, ego é também a personalidade de uma pessoa e está ligado ao caráter, à maneira como ela age e pensa. Isso porque o ego é uma característica psíquica do ser humano que une todas as experiências que ele teve contato até então, para formar suas opiniões, os caminhos que ele tomará. Então você vê que o ego ele é parte importantíssima, né? Da formação do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa razão. Podemos usar até esse termo, né? Todo ser humano tem o ego dentro de si mesmo. É dele que vem todas as nossas reações automáticas. Continuo com o texto aqui, tá? Que acontecem de acordo com o que conhecemos. O ego, então, age com opiniões individuais, que se transformam em uma verdade para nós. Parte daquilo que acreditamos, de acordo com nossas percepções de vida e de realidade, já que passamos por isso no passado ou estamos passando no presente. O ego, então, age com opiniões individuais que se transformam em uma verdade para nós. Que verdade seria essa? A verdade absoluta ou uma verdade que nós mesmos construímos, né? Então, vale a pena a gente abordar esse ponto, porque tem muitas pessoas que vivem, digamos assim, no universo que ela criou para ela mesma. Esse universo ele está muito distante da realidade das demais pessoas e até mesmo do seu entorno. A pessoa cria uma bolha, né, de verdade e ela vive dentro daquilo e muitas das vezes aquela verdade ela não tem link nenhum com a realidade. Com a realidade que as outras pessoas veem, né? Com a realidade. Pronto, é até difícil encontrar a palavra ideal, né? Então a pessoa ela cria essa autossabotagem e isso vira uma redoma, né? E a pessoa fica ali andando em círculos.
por décadas, né? Talvez por toda a sua vida. Só que muito dessa verdade, ele é introduzido, né? Pelo mundo externo na mente da pessoa e alimentada pelo ego, né? Eu cito como exemplo programas de TV, onde está todo mundo ali sorrindo, alegre, feliz, maquiagem, bonito, gostoso e aquela coisa toda, né? E aquilo não tem um paralelo comum com a vida real. E a pessoa, acho que ela cai naquele mundo de fantasia e ela alimenta de maneira errada o seu ego, e o ego então começa a trazer sofrimento para as pessoas. Por isso a importância que a gente vê nos vídeos do Hélio Couto, né? Ele fala muito sobre isso. Você tem que aprender a dominar, a controlar essa fera dentro de você, que é o seu ego. Enquanto você não dominar o seu ego, fica difícil você falar que deu um passo, né? na evolução do entendimento de si próprio. Agora o ego, ele é um ponto de equilíbrio, ele tem que estar dentro de você. Independente de se ele é bom ou ruim, eu creio que tem os dois, né, os dois lados dessa bondade, dessa maldade. O ego ele puxa para si esses dois pontos, mas a gente tem que tentar entender, né, qual é a razão do ego estar dentro de nós. E é justamente para causar esse equilíbrio, né? O ego te puxa e a sua razão te traz. O ego te puxa, sua razão te traz. Quando o ego te puxa e você vai, significa que você, infelizmente, está perdendo a razão, né? Você está deixando se levar pelo egocentrismo. Eu até pergunto, né? Quando a gente fala do sistema solar, a gente fala heliocentrismo, né? E quando a gente fala do ego, seria egocentrismo? É daí que vem o nome? Bom, eu não tenho a resposta. Bom, vamos lá. Vamos ressaltar aqui alguns pontos positivos. O ponto positivo do ego é fazer de tudo para nos manter vivos. Até aí tudo bem. É como uma maneira de sobrevivência, né? Ele cria maneiras, a todos os momentos, de nos manter em vida de acordo com tudo que passamos antes, diante das referências de sobrevivência que temos vinda do instinto. Tá? Então, é como algo essencial para a preservação da espécie, vamos dizer assim. Essa é a importância do ego, né? Ele é uma ferramenta para resolver problemas, e busca sempre fazer isso com as conclusões que chegou através de nossas experiências. Ou seja, somos nós que alimentamos o ego. Isso aí é inegável. E ele nos ajuda, né, a nos manter de pé sobre esse plano. Agora vamos lá, os pontos negativos são um pouquinho mais, só que eles são mais agudos, né? Do ponto de vista de quem ouve, de quem tenta entender. O ponto negativo do ego é acreditar que sempre estamos certos. Lembra que eu falei lá atrás da questão da verdade, né? Que o ego nos faz acreditar. O ego funciona de maneira linear, ou seja, apenas com reação à vida e percepções limitadas da realidade. Tá? Então ele tem sempre essa estática, né? O ego ele dificilmente altera, você o controla, mas o ego ele ou aumenta ou diminui, né, de acordo com a sua evolução. Assim, ele gosta sempre de ter razão e seguir isso com todas as forças, mesmo que estejamos errados dentro de uma situação ou contexto. Então aí é o ponto negativo do ego. E tem mais um aqui. Quando então não conseguimos perceber dentro de nós o que vem do ego, costumamos agir apenas reativamente. Isso pode provocar diversas repetições de sentimentos negativos em nós. Aí explica a questão da depressão. Então, quando a gente não consegue detectar, né, a ação do ego, que sempre diz que nós temos razão, a gente tende a cair em depressão. Tá? A gente, assim que eu digo no geral, né? Porque cada um tem o seu ego e cada um lida com ele de uma maneira distinta. Não tem como a gente generalizar, né? Colocar isso aí num grupo fechado de pessoas. Né? Cada um tem o seu ego de acordo com a sua personalidade e da maneira que moldou. Mas a questão do ego nos fazer acreditar que sempre temos razão nos leva para um caminho que, dependendo da situação, né, nós reativamente vamos ir contra, né, aquilo que a razão nos impõe. Então a gente vai contra porque o ego nos
nos moldou, né? Colocou dentro de nós a nossa verdade, a nossa razão. E a nossa verdadeira razão, ela acaba não prevalecendo diante das dificuldades, perdão, e aí a pessoa tende a dar aquela murchada, né? E entrar no processo de depressão, que pode ser uma leve depressão, média ou aguda, né? Levando aí a seríssimas consequências. E afinal de contas, para uma conclusão simples do que é o ego, né? O que é o ego, afinal? Uma simples conclusão. O ego é a parte de nós que nos faz agir apenas a favor dos nossos desejos e contra aquilo que não desejamos. Veja bem. Mas nos esquecemos de avaliar e de entender se isso realmente está certo e nos faz bem, ou se é só uma reação repetida, vinda do passado, de acordo com uma experiência que tivemos antes. Sem essa avaliação, ficamos prisioneiros de reações idênticas em nossas vidas, que causam resultados idênticos. Então você vê que o ego ele é capaz até de criar esse loop, né, de realidade, como se fossem realidades paralelas, né? Ele traz alguma coisa aqui, o texto aqui nos leva a entender que o ego ele traz alguma coisa até mesmo talvez de outras vidas, né? E isso ajuda a moldar a nossa percepção, a nossa personalidade, a maneira como a gente enxerga, né, a nossa realidade, o nosso derredor. E para concluir aqui o texto, um exemplo prático e específico para entendermos mais fácil é o seguinte: se tivermos uma experiência no passado com um homem idoso que nos tratou mal, no caso aqui da mulher, né? Toda vez que virmos um homem idoso em nossa frente, o nosso ego vai disparar emoções negativas, como se aquele homem idoso fosse igual ao anterior que nos tratou mal. Agora pense isso multiplicado a todos os hábitos e padrões de sua vida. Aí é que está o perigo do ego. Então o texto aqui pega um exemplo simples, né, de um homem idoso. Idoso para você definir ali o status daquela pessoa, né? Então uma pessoa idosa do sexo masculino que te maltrata lá no passado, talvez até em outras vidas. Você já vem naturalmente com uma repulsa àquilo, né? Então isso é alimentado pelo ego. Agora você pega outras situações paralelas, né, que vai acontecendo ao longo da vida. Por exemplo, a moto preta, o carro vermelho, aquele cruzamento, aquela casa, aquela esquina, aquela cidade. Então você vai criando paradigmas, e esses paradigmas que cada vez mais alimentam o ego e distanciam-te da própria razão. É um tema para muita conversa, né? Eu trouxe aqui apenas o que eu vejo como sendo o ego, né? Algumas partes do texto eu peguei de um livro que eu tenho aqui, perdão não trazer o nome, mas eu vou ver se eu deixo aqui na descrição, e outras partes do meu próprio entendimento, né? Para tentar passar. Todavia não é fácil falar de ego, não é fácil. Porque cada um, como disseram antes, cada um tem o seu ego, cada um alimenta seu ego de maneira diferente, né? Então, os que menos alimentam o ego, alimentam a razão. Então, são as pessoas mais racionais, são as pessoas que têm mais taciturnidade, que têm mais foco, né, de vida, de coisas que ela queira seguir. Quando as pessoas que alimentam o ego tendem, né, a ser pessoas instáveis, por natureza, dada a maneira como o ego alimenta uma, entre aspas, muitas aspas, uma falsa razão, né? E acho que é isso que tem feito muito mal às pessoas. Então, a importância de tudo isso aqui, ao final desse vídeo, resumidamente tente controlar, entender o que vem do ego e o que vem da razão e tentar controlar o ímpeto do ego, né? Porque é controlando o ímpeto do ego que você consegue fazer uma reprogramação, né, no seu interior para que o ego tenha menos influência. Porque quando você imagina, você vai fazer uma reprogramação de alegria. Um exemplo aqui. Vou pegar aqui uma PNL do professor Hélio Couto que trata do tema alegria. Se você deixar o ego ficar questionando enquanto você faz essa programação neurolinguística, essa PNL, automaticamente os resultados não serão alcançados em sua plenitude, né? Simplesmente porque o ego ele tem essa particularidade de interferir, né? Ele quer ter a razão, embora não seja ele
o dono da razão, tá? Eu espero ter, nesses breves 15 minutos aqui, 16 minutos agora, ter conseguido passar uma visão aí do que é o ego, mas isso é tema para outros vídeos, até mesmo para o Hangout, né? Responder perguntas, etc. Mas eu tentar falar para o seu ego ou para você sobre o seu ego, eu sei que é muito difícil, porque eu tenho uma relação muito boa com o meu, mas eu percebo que muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de controlar o ímpeto do seu ego, tá? Espero poder ter contribuído aí com esse assunto. Porque se você não é inscrito no canal, se inscreva. É muito importante, se você acha que eu tenho essa moral, né? Que você dê um likezinho aí e ajuda a manter esse vídeo em alta. O YouTube não permite ainda que eu faça vídeo com mais de 15 minutos, né, para postar no canal. Aqui já estou com 17 minutos de gravação, mas na edição eu vou conseguir fazer isso aí, tá bom? Paz e bem e até a próxima.